falando sobre fé. Você vai numa igreja, vai ser falado sobre fé. Alguma coisa, alguma hora toca sobre o ponto fé, né? Mas como tem sido poderoso esse tempo que nós temos aprendido sobre fé, falar mais em fé. Porque isso te lembra, isso traz no seu coração, isso reaviva a coisa dentro do seu coração, te traz a memória, te faz pensar sobre a sua vida, te faz pensar certo, da forma certa, gera fé no seu coração, você consegue falar melhor, você consegue lidar melhor com as situações do seu dia a dia. E eu estava vendo tudo que foi pregado, mais especificamente na última ministração, como minha semana foi abençoada com isso. Porque foi falado muito sobre fé, sobre você declarar as coisas, crer com o seu coração, declarar com a sua boca. E em muitas situações da minha semana, eu me pegava e me lembrava da ministração. Porque aquilo estava fresco na minha cabeça, fresco no meu coração. E aí vinha a situação, eu falava fé, eu declarava fé, eu lembrava de versículos. E como eu já obtive resultados dessa semana, como foi uma semana diferente. Então, por isso que é tão importante a gente ouvir sobre as mesmas coisas, porque nos traz segurança, nós crescemos em fé, amém? Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho de fé. Então, aproveitando a ministração do Vinícius Barb da semana passada, que ele falou sobre você declarar, né, as coisas, trazer a existência, eu queria que você abrisse em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. Ele também falou sobre isso, mas eu queria voltar só para a gente se situar. Amém? Você chegou lá? E diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, querido, o nosso estilo de vida é fé. A todo momento nós temos que estar falando coisas, a todo momento nós temos que estar lembrando de Deus, de quem faz por nós, o que nós podemos fazer, quem é Deus, o tamanho do poder que habita dentro de você. A toda hora nós temos que estar em contato com alguma coisa para quê? Para que a gente possa executar essa fé. Você precisa estar ouvindo coisas, você precisa estar ouvindo a palavra de Deus, você precisa estar se relacionando com Deus. Porque na hora que vier alguma situação, alguma adversidade, alguma coisa que você precise usar a sua fé, vai ser bem mais fácil. Porque você está conectado, você está ligado em Deus. Ele te fala, você está sensível, seu espírito está aceso. Então Deus te fala alguma coisa, Deus te dá uma direção, e você prontamente executa. Você consegue falar em fé, você consegue falar certo, você consegue falar alinhado com a palavra de Deus. Amém? E aí eu queria trazer hoje alguns pontos que podem facilitar na nossa vida a executar a fé, a falar certo. Né? Nós aprendemos na última quinta que nós precisamos falar, que a fé fala. Né? Você crê com o seu coração, mas você fala. Assim como em Gênesis Deus fez, criando o mundo, nos deixou o exemplo, e haja luz, e haja tal coisa, e as coisas foram acontecendo, na nossa vida também. A gente vai trazendo à existência aquilo ainda que não existe, crendo com o nosso coração e declarando com a nossa boca. E assim nós vamos mudando circunstâncias, nós vamos transformando as coisas, transformando as áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas, trazendo coisas que ainda não existem. Amém? Tudo isso através da fé. Então, agora eu queria, um dos pontos, em Romanos, no capítulo 12, eu queria que você abrisse lá. Que eu creio que facilita, ou não só facilita, mas que é essencial para você ter uma vida de fé. E que as suas palavras vão ser muito mais eficazes, eficientes. Você chegou lá, querido? Então diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí fica a pergunta: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o seu desejo viver? Amém?
Então, nós precisamos, começo de tudo, antes de nós executarmos as palavras, de nós falarmos, a renovação da nossa mente é essencial. E isso fala o quê? Sobre amizades, isso fala sobre programas, isso fala com tudo que a gente se alimenta. Amém? Porque se você passa muito tempo com pessoas incrédulas, pessoas que não te levam para cima, ou pessoas que não te falam nada alinhado com a palavra, você está perdendo seu tempo. Você está deixando de renovar a sua mente. Então você vem aqui, você passa um tempo ouvindo sobre fé, aí depois você passa 2 horas, 3 horas, 4 horas com uma pessoa que só fala incredulidade. Aquele tempo que você teve em fé aqui vai ser engolido por tanta negatividade que você está absorvendo, que você está sob a influência. Programas. Muitas vezes você veio aqui, você aprendeu como falar, o que declarar. Você aprendeu sobre, de repente, um assunto sobre cura. E você vai lá, assiste um programa, um noticiário. É febre disso, é desgraça vindo para a sua vida, desgraça vindo para a sua cidade. Agora vem uma outra epidemia. E você passou um tempo aqui ouvindo sobre fé, mas passou 3 horas assistindo esse programa. Então nós precisamos estar atentos no que nós estamos dando atenção. O que nós estamos recebendo da nossa mente. O que nós estamos fazendo para que depois, futuramente, em qualquer circunstância ou qualquer situação, as palavras que saiam da nossa boca seja realmente de fé, seja alinhada com a palavra de Deus. Quando você fica escutando muita coisa negativa, se vier uma circunstância até você, muito provavelmente você receba aquilo como achando que você merece aquilo. Não, é assim mesmo, é comum, tal pessoa falou mesmo que é assim, que é desse jeito, que as coisas acontecem assim, que está tendo uma epidemia aí, que ia vir mesmo, então eu peguei, é normal. Por quê? Muitas vezes nós estamos renovando pouco a nossa mente sobre cura. Nós estamos mais ouvindo as pessoas, ouvindo os noticiários, do que a palavra de Deus. Sendo que se viesse uma febre, viesse uma doença, e nós, com a mente renovada, aí nós íamos rebater prontamente, direto. Chegou, a gente já declarava um versículo, já declarava uma palavra em fé. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou livre. Jesus morreu por isso, e eu recebo na minha vida. Então, um dos detalhes é esse, é nós renovarmos a nossa mente, é nós não deixarmos esse mundo nos influenciarmos a ponto das nossas palavras não saírem alinhadas com a palavra de Deus. Nós não podemos viver de uma forma que nos permita absorver tanta coisa do mundo que a palavra de Deus ela se torna menor. O nosso estilo de vida ele precisa fazer resplandecer a palavra. Então, quem olha o Vinícius, quem olha o pastor, ele precisa ver que as palavras dele, a vida dele, é toda alinhada com a palavra. As ações dele é a palavra de Deus, se movendo. O que ele fala é a própria palavra de Deus. Porque ele fala com tranquilidade. Na hora que você está passando por uma situação, o que ele vai falar? Uma palavra de conforto, uma palavra que vai te levar para cima. Tudo isso por quê? Sensibilidade no Espírito, intimidade com Deus. Ele renova a mente dele, você deve renovar a sua mente para quê? Para ter para você e também para o outro. Você imagina se todo mundo aqui tivesse a mente completamente transformando, sempre transformando a mente, transformando, renovando a mente, só sairia palavras para abençoar um ou outro. Você está assim? Esse versículo. Hoje sou eu que estou assim? Vinha um versículo para mim de um irmão. É assim que nós temos que andar. Transformando a mente, porque aí sim, as nossas palavras serão todas em fé. Não terá dúvida. De repente você está numa situação que você precisa definir, você precisa decidir.
E muitas vezes o medo quer te parar, quer te travar. A renovação da mente vai lançar fora todo medo. Você vai ser aperfeiçoado no amor de Deus. Vai ser lançado fora todo medo. Aí você vai estar convicto do poder de Deus que habita em você. Você vai saber que é Ele que te fortalece. Chega uma situação nova na sua vida para você fazer. Você vai saber que Ele te dá toda a criatividade que você precisa. Toda a condição de você desenvolver. E graça, habilidade. A todo momento chegando, disponível para a sua vida. Tudo isso é o quê? Renovação da mente. Você vai entendendo o amor dEle. Você vai entendendo o poder dEle que habita em você. Você vai lendo, e você vai entendendo que o amor dEle cuida de você em todos os momentos. Aí tem uma falta na sua casa, está precisando de alguma coisa, você vai entender que Ele tem provisão para a sua vida. E aí sim a fé vai funcionar. Porque você está renovando a sua mente. Então você fala, opa, isso não. Eu já li, esse versículo está no meu coração, agora eu vou falar. Eu vou falar para a situação. A situação é dessa forma. Você transforma a situação com a sua boca. Deus é poderoso, querido. E com a renovação da sua mente você vai entender isso. Com a renovação da nossa mente nós vamos entendendo, nós vamos avançando nisso. Porque tem muita coisa para nós desfrutarmos, tem muita coisa para a gente viver em Deus, a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Mas se nós não renovarmos a nossa mente, se nós não entendemos tudo que Ele conquistou, se isso não ficar claro na nossa mente, no nosso coração, nós vamos falar o quê? Quais palavras vão sair da nossa boca? Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor é bom. Agora abre, por favor, em Isaías, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19. Diz assim, você chegou lá? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, aí você vê em Romanos 10, no capítulo 17, não precisa abrir, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E depois em Isaías 1,19 a gente leu que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós precisamos estar sempre ouvindo, querido, a palavra de Deus. Você vê a importância. Eu fiz a pergunta sobre se você gostaria de viver, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui ele fala que se quiseres e me ouvirdes, você comerá o melhor dessa terra. Nós comeremos o melhor dessa terra como? Ouvindo, gerando fé no nosso coração e falando, trazendo a existência. Deus vai te inspirando e você vai fazendo, e você vai fazendo. E conforme você vai tendo maior convicção de quem é Deus, do tamanho dEle, coisas maiores vão se chegando na sua vida. Hoje você está num nível. Conforme você vai renovando a sua mente, você vai descobrindo que Ele é grandioso. Mas não é grandioso como você pensava, é muito mais. É muito mais, é muito mais. E aí você vai desfrutando de coisas cada vez maiores em Deus. Aí você está casado há 20 anos. Você achava que estava bom. Em Deus, vai muito melhor. Tem muitas coisas para você descobrir no seu relacionamento em Deus. Se você achava que você era um profissional bom, em Deus, você vai muito além, querido. Porque Ele é toda a fonte. Tudo que você precisa está nele. Toda a habilidade que você precisa.
Ele te mostra a forma de agir, a forma de fazer, a criatividade, a hora, o tempo, o modo, tudo. Se nós pegarmos e ouvirmos dele, ouvimos no Espírito, ouvimos a palavra dele, nós vamos começar a desfrutar de coisas maiores em tudo, em todas as áreas. Coisas que nós achávamos que estava bom, em Deus, querido, você pode ir muito mais além. As coisas não param, com Deus não para, não tem aqui é o limite. Ele é infinito, querido. E uma coisa infinita você pode desfrutar, você pode aprender, você pode crescer nele, você pode desfrutar infinito dele. Em todas as áreas. Ele não é limitado em uma área, em duas, em três, em 10, em 15. É em todas as áreas da sua vida. Tudo que você possa imaginar, Deus pode te ajudar. Deus pode te fazer crescer, Deus pode fazer você avançar. Tudo que você precisa é ouvir dele. Que você vai comer o melhor dessa terra na área que você precisa. Você precisa estar constantemente ouvindo dele. Intimidade para ouvir na sua casa, ouvir a palavra, aprender a ouvir no Espírito, desenvolver uma atividade, um relacionamento com ele, diário, para que você possa entender como ele fala com você, a forma que ele fala com você, a forma que ele te mostra as coisas. Porque uma vez que você tiver convicção que Deus falou algo no seu coração, ninguém mais tira, querido. Vai ser assim, vai acontecer. Porque você sabe quando Deus fala com você. E acabou, vai ser. Ninguém mais fala o contrário. Deus falou, acabou. Está feito. Ninguém pode ir contra Deus. Se Ele falou para você que vai fazer na sua vida, acabou. Pega junto com Ele e vai, querido. Desfruta. Desfruta da transformação que Ele vai fazer em determinada área da sua vida. Amém? Abre, por favor, em Provérbios, no capítulo 18. Aleluia! Versículo 20 e 21. A fé transforma as coisas, querido. Se você se encher com as palavras certas, para você declarar, a sua vida vai mudar. O Espírito Santo está na expectativa para ser o seu auxiliador. Para pegar junto com você. Amém? Chegou lá? Provérbios no capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. E mais uma vez falando do fruto, né? Então, querido, você vai comer o que você fala. Daquilo que você fala. E será que nem o pastor mostrou uma imagem para mim, né? No Facebook. Será que se nós comêssemos do fruto que sai da nossa boca, nós estaríamos envenenados? Ou estaríamos saudáveis? O que você está falando é para onde você vai chegar, querido. É como o pastor mesmo falou aqui, o que está cheio o seu coração? Você tem renovado sua mente suficiente para colocar coisas de Deus no seu coração? A todo momento? Ou você ainda tem áreas na sua vida que você está pensando como antigamente, ou pensando como o mundo pensa? Deixa de lado, querido, como o mundo pensa. Isso não importa mais para você. Essas coisas são coisas passadas. Se esqueça disso. Viva o melhor de Deus. Se desprenda do que você viveu lá atrás, do estilo de vida, aquilo que você sabia, o que você achava que você sabia, que você achava que você era bom. Deixa Deus refazer as coisas. Deixa Deus te mostrar que existe algo melhor para você viver, uma situação melhor. Deixa Deus te guiar, te direcionar.
Deixa Ele colocar as palavras na sua boca, as palavras no seu coração. Viva com intensidade para Ele. Para que você veja a boa, agradável, perfeita vontade dEle se manifestando na sua vida diariamente. Ele é fiel, querido, para cumprir tudo aquilo que você sonhou um dia, tudo aquilo que você tem no seu coração, todos os sonhos, desejos, alinhados em Deus, tudo vai se cumprir. Confesse. Confesse, traga a existência. Não se canse de confessar, é a todo momento. Essas aulas, nossa, como serviu para mim. Essas aulas que eu digo, esses cultos de quinta-feira, né? Foram aulas, considero como aulas. Como são abençoadoras. Direto você estava lá, estava em casa, opa, por que eu não estou falando coisas? Estou parado aqui, vou falar coisas, vou cuidar do meu futuro, vou trazer existência. Nós temos que estar ligados em Deus, querido. Às vezes você está parado na sua casa lá, ouve o Espírito Santo falando com você. A todo momento Ele quer se relacionar, quer falar com a gente, quer trazer direções. Quieta as emoções, deixa a alma quietinha um pouco, ouve do Espírito. Ouve do Espírito, você começa a ouvir e já vem uma direção para você. Palavras, uma oração para você fazer, algo vai mudar. Porque onde tem a palavra de Deus, onde tem o Espírito Santo, as coisas são transformadas. Nada fica igual, querido. É igual um culto como hoje. Se você veio com expectativa, com o seu coração aberto, coisas vão ser mudadas em você, no seu caráter, na sua vida. Coisas serão acrescidas em você. Seu caráter tratado. Deus tirando coisas do seu coração. Você liberando coisas. Oh, glória a Deus. É poderoso. É por isso que a gente ama tanto esse Deus. Amém, querido? Ele cuida de tudo, todos os detalhes, Ele acalma nosso coração, dá aquela paz que excede todo entendimento humano. Você passando por uma situação complicada, vem Ele com aquela paz maravilhosa, te guardando, te trazendo uma convicção que tudo vai dar certo, te lembrando do que Ele já fez por você, só para te mostrar e falar assim, isso aí, perto daquilo lá, perto daquela vez que você estava enroscado, isso não é nada. Já te tirei de lá, essa é muito mais fácil. Oh, glória. Deus é poderoso, querido. Nós não podemos esquecer que nós vamos comer do fruto da nossa boca. Portanto, não pare de falar, tenha uma mente renovada. Ouça da palavra, porque você vai falar da palavra. Se você ouvir muito de outras coisas, você vai falar muito de outras coisas. Você vai falar de carro, de futebol, de jogo, de tudo, menos da palavra. A hora que a coisa apertar, você não vai poder falar do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso. Agora eu queria que vocês abrissem, por favor. Livro de Gênesis. Capítulo 7. A história de Abraão, né? Do Abraão, seu filho Isaque. Chegou lá, querido? Amém? Versículo 7.
Diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deverás te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém, queridos? Então, essa história nós conhecemos bem de Abraão, né? Que foi pedido o filho dele como sacrifício. E eu acho legal no versículo 8, se você olhar aí, que diz: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, né? Então, Abraão, ele estava numa pressão grande. Você entende, né, querido? Que ele precisava levar o filho dele para, teoricamente, ser ali o sacrifício, né? Então, ele já estava muito perto disso acontecer, de ser consumado. E o filho dele chega e pergunta para ele: Pai, cadê o cordeiro, né, que vai ser para o holocausto? E qual é a resposta de Abraão? Deus proverá. E eu fiquei pensando sobre esse texto, colocando para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos sob muita pressão, querido. Às vezes você está numa situação que é de morte. É uma situação que é o fim, é uma situação complicada para a sua vida, que você não vê mais saída. Mas você viu o que saiu da boca dele? Numa situação de pressão, onde teoricamente tudo tinha perdido, o que ele mais amava, o filho, iria ser entregue para um sacrifício. Como que deveria estar a cabeça de Abraão nesse momento? E como fica a nossa cabeça diante das circunstâncias, muitas vezes pesadas, que vêm sobre nossas vidas, de pressão. E é o que nós tratamos até agora. Quando você tem a mente renovada, quando você tem uma vida de intimidade com Deus, você consegue andar em fé. Quando você ouve da palavra de Deus, quando você tem muito da palavra de Deus, quando seu coração está cheio da palavra de Deus, independente da pressão, da situação, da circunstância que se levanta, sai fé da sua boca. Aleluia! Eu acho interessante que isso era antes de acontecer. Agora no versículo 14, você pode acompanhar ali. E chamou
ao Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Depois que Deus já tinha feito todas as coisas, que Deus tinha realmente provido, ele continuou falando a mesma coisa. Mas antes ele já tinha dito. Ele trouxe a existência pela fé, as coisas aconteceram, ele estava sob pressão. Na pressão ele disse uma coisa, e sem pressão, depois que aconteceu, mais fácil, mas continuava dizendo a mesma coisa. Então, querido, o que você deve falar? Se tem pressão, fala uma coisa. Passou, você só agradece a Deus e continua dizendo o que Ele é. Durante a situação, Deus proverá. Durante a pressão, veio falta, Deus proverá. Depois que chegou, obrigado, Pai, o Senhor é meu provedor. Nada me falta. O Senhor é minha provisão. É por isso que a gente tem que estar sempre renovando nossa mente. Situação pode chegar, nada muda. Você continua confessando a mesma coisa. Por quê? Nós não vivemos pelo que a gente vê, se está bom ou está ruim. Aparentemente está bom, pelo que eu estou vendo. Não, nada muda. As suas convicções, a fé que você tem em Deus tem que ser inabalável. Mas você não pode deixar a sua fé diminuindo. Tem que sempre ouvir. Para que você continue comendo melhor dessa terra. Se não chegou nesse nível, continua ouvindo, continua confessando, continua declarando que vai acontecer. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fala. Deus é fiel à palavra dEle. Se Ele falou que se você ouvir, você vai comer, vai ser assim. Ouve as palavras de Deus, guarda no seu coração, fala e pratica. Deus vai transformar a sua vida, e assim como foi falado no louvor, transformar a vida de todos ao seu redor. Porque onde a luz chega, trevas têm que sair. Você leva o Espírito Santo de Deus, e onde Deus está, nada fica igual, querido. A renovação da mente, ela faz a gente ficar com essa convicção de que a gente carrega o Espírito Santo, de que nós carregamos muito poder dentro de nós. Que essa roupinha, esse corpinho nosso aqui, é só uma capa, mas o que está dentro é poderoso. O que está dentro é forte, querido. Por isso que você tem que estar convicto do que está dentro. Fora você dá aquela olhadinha no espelho, arruma o cabelo, tranquilo. Mas precisa gastar horas no Espírito. Horas sendo revelado quem Ele é para você. Você tendo aquela convicção, você andando em paz. Você andando tranquilo, porque você sabe quem está dentro de você. Você sabe as coisas que Ele tem prometido para você. Ele sabe o amor, você sabe o amor que Ele tem com você. O cuidado. Olha, você fica um tempo na presença dEle, você desfruta do cuidado, do amor dEle. Aquela atmosfera que muda. Você está ali no seu quarto, orando, louvando. Aquela atmosfera muda. Aquela atmosfera de amor. Toma conta do seu quarto, onde você começa, na igreja, no louvor, não importa. O lugar é tomado pelaquela atmosfera de amor, de cuidado de Deus. E Ele fala ao seu espírito e você consegue discernir coisas que estavam difíceis. E você achar uma solução. Na manifestação da presença dEle, as coisas são esclarecidas, Ele traz soluções rápidas para você. E você sai daquilo. E você cresce em Deus. Amém, queridos? Está lembrando, então?
do que a gente está falando hoje? Sobre fé, sobre renovar a sua mente para ajudar nas nossas palavras. A renovação da mente vai fazer a gente estar afiadinho nas palavras, amém? Para que a gente possa ser efetivo, ser eficiente. Aleluia. E aí no versículo 16 ao 18, a 18, né? Do Gênesis 22. Nós lemos do 7 ao 18, agora só do 16 ao 18. Aleluia. E diz assim: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deverás te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Oh, glória! Então você vê, querido, que Abraão, confessando as mesmas coisas, convicto daquilo que era Deus, fez com que ele permanecesse numa condição de obediência e fidelidade a Deus. Ele permaneceu nessa condição, falando a mesma coisa, declarando a mesma coisa, tanto na pressão quanto depois da pressão. E depois vem o quê? A colheita dele. Grandissimamente é usado o termo. Abençoado grandissimamente, querido. Então você confessando a coisa certa, o resultado é o quê? A colheita. Deus é fiel à palavra dele. Você sendo fiel à palavra de Deus, colheita. Vai colher de tudo aquilo que Deus já te prometeu. De tudo que a palavra de Deus fala sobre você, sobre sua vida, nos permanece nessa condição de obediência e fidelidade a Ele. E essa condição de obediência, de fidelidade a Deus, vai fazer a gente desfrutar, comer o melhor dessa terra. Vai fazer você ver aquilo que você sonha há tanto tempo na sua vida, de repente um filho convertido, alguma situação que você sempre quis que acontecesse. A sua fidelidade vai trazer isso para você. Porque a palavra já te prometeu. Nós precisamos permanecer nisso. Permanecer confessando. Permanecer declarando a fidelidade de Deus, que Ele é bom, que Ele é o nosso provedor, que Ele é quem nos cura. E no final, querido, depois que você passar a situação, vem a colheita. Aí é só você desfrutar. Você começou falando, não tinha nada. Pelo contrário, a situação estava adversa. Você falou. Você falou por quê? Porque você ouviu lá atrás. Ouviu sobre a bondade, ouviu sobre o caráter de Deus. Você foi ouvindo sobre Ele. E na hora da adversidade você estava cheio da palavra dEle. E você falando sobre Ele, falando as verdades sobre Ele, falando fé, declarando o que você precisava ter declarado na situação, fez você vencer, fez você prosperar, fez você sair de uma condição que era ruim, para uma condição maravilhosa. Talvez você estava numa situação que não tinha dinheiro para nada, e continuou confessando, Deus é bom, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, todas as minhas necessidades são supridas nele. E a coisa apertando, e você continuando confessando as mesmas coisas, a pressão vindo e você confessando as mesmas coisas.
E a coisa apertando e você confessando as mesmas coisas. E pá, a situação se transforma. De tanto você falar, porque você falou, você trouxe à existência aquilo que não existia. Pela fé, você trouxe aquilo que Deus já tinha para a sua vida. Todos os sonhos de Deus, você trouxe. Isso é uma parcela, é uma coisa. Nós podemos fazer isso em tudo. Uma vida de consagração faz isso com a gente. Podemos apresentar todas as situações, Deus vai colocando coisas, nós vamos confessando, Ele vai nos inspirando no Espírito, nós vamos declarando coisas a respeito das situações, chega as direções e nós vamos declarando coisas, vamos trazendo a existência. E as coisas vão acontecendo. Porque é a vontade dEle que as coisas aconteçam na sua vida. E você, como está com a mente renovada, intimidade com Deus suficiente para receber as direções, na mente sua, ronda somente a palavra de Deus, então ficou fácil. Pegou as direções no Espírito e declarou a palavra. E aí as coisas vão acontecendo. As coisas vão sendo mudadas e nós vamos avançando rumo ao propósito que Ele tem designado para a minha vida, para a sua vida. Nós não podemos deixar as circunstâncias nos parar. E é por isso que Ele tem prosperidade, Ele tem cura para a sua vida. Você não pode parar com essas coisinhas. Você tem muito para fazer para Ele, você tem muito para crescer, você tem muita vida para salvar. Você tem muita vida para abençoar, você não pode ficar parado com coisas pequenas, com falta. Isso é muito pequeno para Deus, é por isso que Ele é o seu provedor. Nada pode parar o plano de Deus. Na sua vida, na minha. É por isso que nós temos que estar próximo a Ele. Nós temos um propósito. Nós precisamos estar próximo desse propósito. Ao Criador desse propósito. Porque é Ele que tem os detalhes de como tudo vai acontecer e a hora que vai acontecer. E pela fé nós vamos trazer na existência tudo o que precisa. Tudo que Ele já deixou liberado para nós no céu, nós vamos trazer para a terra. Para que a gente desfrute de tudo aquilo que Ele sonhou. Para nós vivermos. E você sabe que Deus é grandioso, né, querido? Então nem pense em coisa pequena, porque é grande. Deus é poderoso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então essa noite era isso que Deus tinha compartilhado no meu coração. Era essa mensagem que eu queria compartilhar, né? Esse texto de Abraão ficou muito no meu coração sobre ele passar pela pressão e continuar falando a mesma coisa, né? E eu vejo que muitas vezes a gente, quando está tranquilo, é mais fácil você falar as coisas, mas sobre uma pressão é muito mais difícil. Às vezes você ali na situação, as pessoas ministram sobre algumas coisas, mas você na situação, de repente você se vê fraco, se vê frágil ali para falar, né? Mas é nessa situação, assim como Abraão fez, que era uma situação de morte na vida dele, uma situação complicadíssima, uma pressão muito grande sobre ele. E ele foi fiel a Deus, ele continuou convicto de quem Deus era na vida dele. E você vê que o nome dele foi até citado em Hebreus, nos heróis da fé, né? Por conta disso, porque ele tinha um coração convicto de quem era Deus, ele tinha experiências com Deus, ele ouvia a Deus, e isso fez dele um homem grandissimamente, como essa versão fala, abençoado. Amém, queridos? Se você quer comer o melhor dessa terra, continue ouvindo a palavra, crendo com o seu coração, declarando coisas, falando fé, e as coisas vão acontecer. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé, por favor. Aleluia. Eu não sei se todos aqui já aceitaram a Jesus. Amém? Nós sabemos que Deus ele tem grandes promessas para as nossas vidas, grandes coisas, tudo isso que nós falamos sobre cura,
falamos sobre prosperidade, sobre você ser abençoado, sobre você ter uma vida cuidada por Deus, né? Você ter Ele dentro do seu coração, Ele habitando em você. Tudo isso transforma a sua vida, tudo isso te leva a ser uma pessoa diferente de tudo aquilo que você viu no mundo, porque você tem um Deus todo-poderoso habitando dentro de você. Você tem com quem contar em todas as horas, você tem com quem desabafar, você tem quem te dá direções certeiras para a sua vida. Amém, queridos?